Você já pensou em largar tudo no Brasil e recomeçar em outro país? Até que ponto isso seria um grande sonho, uma grande realização na sua vida, ou então uma grande loucura? Ou até mesmo burrice, como algumas pessoas costumam dizer. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre os desafios e as recompensas de se morar no Canadá. Será que vale ou não vale a pena você sonhar com a vida aqui no país? Então, quando você escuta falar sobre o Canadá, muita gente pensa no país e faz uma associação com qualidade de vida, que aqui no Canadá a pessoa realmente vai ser um profissional mais reconhecido, que ela vai ter um maior poder de compra, que a vida aqui realmente terá mais oportunidades. E eu até gostaria de questionar você que está assistindo esse vídeo. Quando você pensa em Canadá, quando você pensa na sua vida no Canadá, como que você imagina? Então, já pausa esse vídeo, escreve nos comentários que eu tenho interesse em saber. Como que você enxerga? Qual é a sua expectativa em relação à vida aqui no Canadá? O que você imagina do país? É isso, essa associação que muita gente acaba fazendo em relação à qualidade de vida, em relação à segurança, em relação à educação, em relação ao maior reconhecimento profissional. É essa a ideia que você tem do país? Porque é óbvio, nós brasileiros, nós que moramos no Brasil, a gente conhece a nossa realidade. Nós sabemos exatamente como é a vida que nós levamos. Nós sabemos as nossas dificuldades. Então, muitas pessoas enfrentam um grande desafio em relação à violência. Você precisa morar em lugares com muros altos, cerca elétrica, alarme, trava no carro. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas no Brasil. Eu até te questiono, esta é a sua realidade? Porque é por isso que muita gente acaba querendo morar no exterior, porque acha que simplesmente essa mudança de país vai trazer mais segurança, vai, na verdade, fazer com que ela tenha uma realidade muito diferente da realidade que ela tem hoje no Brasil. Então, quando as pessoas pensam em morar fora, elas buscam justamente isso, um recomeço. É a chance de recomeçar em um lugar onde vai trazer mais oportunidades, onde ela vai ter mais segurança e mais qualidade de vida. Só que é óbvio que morar fora também tem os seus desafios. Só que muitas vezes, no momento em que você está dentro ali do problema, morando no Brasil, não tendo qualidade de vida, onde você tem um chefe chato que te exige demais, onde você ganha pouco, onde você não tem segurança, quando você está dentro deste problema, você acha que simplesmente sair deste problema vai ser a solução. E você tende a fechar os seus olhos em relação aos desafios no outro país, que eles também são igualmente importantes, porque se às vezes um desses desafios para você, se for uma pedra no sapato, essa pedra ela pode ser muito mais dolorosa do que a vida que você tinha antes no Brasil, porque por vezes pode ser que você não tolere essa pedra no sapato, esse desafio que você vai encontrar no exterior. E a grande questão que eu te pergunto é: será que você está preparado? Você tem um planejamento dessa sua mudança em relação não apenas aos pontos positivos, mas também em relação aos desafios, aos pontos negativos? Ah, Lúcia, mas não é bem assim, né? De quais desafios que você está falando? O primeiro deles, e um dos que eu vejo que realmente pode ser aí essa pedra no sapato de muitas pessoas, que é o idioma. Você já fala inglês? Você fala o francês? Qual que é o seu nível de inglês? Qual que é o seu nível de francês? É óbvio que aqui no Canadá, os dois idiomas oficiais são o inglês e o francês. É óbvio que não é nem canadense fala os dois idiomas, tá? Depende muito do local que você vai morar aqui no Canadá. Mas falar pelo menos um dos dois idiomas, num nível que você consiga se comunicar, que você consiga se defender, vai facilitar e muito a sua vida aqui no país. Então, se você menospreza esse ponto, pode ser que isso seja um grande desafio para você aqui no Canadá. Um outro ponto que eu não vejo as pessoas comentando tão abertamente, mas que pode sim ser um grande desafio, que é a burocracia dos programas de imigração. Muita gente acha que basta simplesmente comprar a passagem, cheguei em território canadense e agora eu vou fazer minha vida. Não é bem assim que funciona. Existe toda uma burocracia dos programas de imigração que você realmente precisa ter conhecimento
na hora que você estiver fazendo o seu planejamento. Não é da noite para o dia, não é de um mês para o outro. Existe um tempo de processamento de cada um dos programas de imigração. Então você começar a se programar, um grande erro que eu vejo, a pessoa se programa, não, a gente está em janeiro de 2025, janeiro de 2026 eu vou estar no Canadá. Você está se planejando em termos de tempo sem conhecer como que funciona a burocracia do país. Então, às vezes, o tempo de processamento do programa que você escolher para chegar aqui no Canadá é muito maior do que isso. E às vezes você sequer sabe. Então você está fazendo um planejamento que já vai te trazer frustração. Por quê? Por falta de conhecimento. Então não coloque data no seu planejamento. A data por si só, um fato isolado, não vai te ajudar a chegar aqui. E sim coloque esforço no seu comportamento. Se você realmente agir em determinados pontos específicos todos os dias, tiver realmente um planejamento em relação a isso, então você vai conseguir chegar no Canadá, mas não necessariamente naquela determinada data. E isso, escuta o que eu tô falando, é um ponto de grande frustração para muitas pessoas, porque ela apenas coloca uma data. E a primeira coisa que ela se coloca é a data. É impressionante. A primeira coisa que ela coloca é a data. Mas ela não tem dinheiro, ela não tem idioma, ela não tem estratégia, ela não tem conhecimento para chegar no país naquela data. Então, isso pode ser um grande desafio para você. Um outro desafio é a cultura. Lúcia, como assim? Eu sempre escuto falar que o canadense fala sorry para absolutamente tudo. E essa cultura me parece de muito respeito, então é óbvio que eu quero morar num lugar assim. Mas não é apenas isso, e isso não significa que seja apenas isso. Então tome muito cuidado em relação ao quesito cultura. Por vezes você está acostumado a viver de uma determinada forma no Brasil, gosta da praia, da água de coco, do barzinho, reunir com os amigos, falar alto, chega atrasado nos lugares, não é mesmo? Sai aí com o cachorro solto para lá e para cá, não está muito acostumado a seguir as regras, de repente você chega no Canadá e o Canadá não tem nada a ver com isso. E você acaba se frustrando. Muitas vezes você quer que o Canadá seja um Brasil melhorado, mas não é isso que acontece. O Canadá é o Canadá e o Brasil é o Brasil. Você está saindo do Brasil, por vezes, porque você não gosta, você não se adapta à cultura do país. E quando você chega aqui no Canadá, você tenta querer mudar a cultura do Canadá. Sendo que o Canadá só é o Canadá, em partes, por causa da cultura do país. Então, este é um ponto extremamente importante. E é óbvio que eu não posso deixar de levantar uma bandeira muito importante aqui, que é a questão multicultural, multiculturalismo. O Canadá não tem apenas canadenses. Por mais óbvio que isso seja, eu preciso falar em relação a isso, porque muitas pessoas, dependendo da cidade que ela for morar, o que ela menos vai encontrar é o tal do canadense. Por quê? Porque tem imigrantes chegando aqui no Canadá todos os momentos e de todos os cantos do mundo. Pode ser que a cultura deste povo não lhe agrade e que isso lhe cause uma tremenda frustração. Então, cuidado, não é apenas a cultura canadense que a gente está falando aqui, mas a cultura de vários outros povos que moram aqui também, inclusive os brasileiros. Um outro desafio também muito importante de ser mencionado é a questão do inverno. Muita gente não faz a menor ideia de como que funcionam as estações aqui do Canadá. Como que é o verão? Tem verão no Canadá? Como que é a questão da primavera? Como que é a questão do outono e principalmente do inverno? A pessoa acredita, não, vai fazer um frio ali, tranquilo, uns 3 meses, isso aí com o casaco certo eu levo de boa. Não é bem assim. Tem outros fatores também que acabam influenciando. E o principal deles, na minha opinião, é a questão da incidência solar durante o inverno, que inclusive eu fiz um vídeo
só sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição e eu sugiro que se você está pensando em morar no Canadá, você precisa assistir este vídeo. E se você está pensando em morar no Canadá, uma outra coisa que você precisa saber é que você já consegue contratar um número de telefone canadense antes de chegar no país. E inclusive isso é mais barato do que se você deixar para contratar um número de telefone quando você chega aqui no Canadá. Então, se você já está de malas prontas, tá chegando aí no Canadá nos próximos meses, não se esqueça de já pedir o seu número de telefone canadense, para você não pagar mais caro quando você chegar aqui no Canadá. A Canadian Sim, que é a nossa parceira, eles acabam mandando esse chip para você pro Brasil. Lúcia, eu vou chegar amanhã no Canadá. Então já clica no link que está aqui na descrição do vídeo ou aponta o seu celular para o QR Code que a gente está deixando aqui na tela, que eles também conseguem te mandar o chip virtual. E dessa forma você já vai chegar aqui no país conectado com um número de telefone canadense, com acesso à internet para você olhar o Google Tradutor, para você pedir carro por aplicativo, para você não passar perrengue aqui no Canadá. Então você vai receber aí na sua casa isto aqui, ó, que é o kit da Canadian Sim. Aqui está o chip, basta você colocar ele no seu celular e assim que você chegar no Canadá, você já vai estar com este problema resolvido. Na verdade, é um problema a menos para você resolver quando você chegar aqui no Canadá. E muita gente acaba duvidando de que é mais barato contratar o serviço ainda do Brasil e quando chega aqui no Canadá eles quebram a cara. Então, se você quer uma dica de economia, essa daqui é uma dica. Então, além de facilitar a sua chegada aqui no Canadá, também vai te ajudar a economizar alguns dólares neste momento tão importante que é a sua chegada aqui no país. Um outro desafio que é importantíssimo de ser mencionado é a questão do planejamento. Recentemente, eu até falei sobre isso lá no nosso Instagram, que é Canadá Mais Que Um Sonho. Eu acabei contando uma história de uma família que chegou no Canadá, é só uma história, um caso hipotético, né? Representando como que uma família chegou no Canadá, que tinha esperanças ainda no Brasil, de que a vida seria melhor no Canadá, e contando todo o desenrolar da história. Inclusive, eu deixei essa história salva no destaque. Eu sugiro que todas as pessoas que estão nessa fase de planejamento, que elas leiam essa história sem pular os stories, por favor, porque ela é a representação das pessoas que chegam sem planejamento no país. Inclusive, eu até recebi uma mensagem recentemente de uma família que foi para Winnipeg. Winnipeg é uma das cidades mais frias aqui do Canadá, é uma cidade bem estratégica em termos de imigração, mas não deixa de ser uma das cidades mais frias. Eles chegaram durante o inverno, lá é comum ter temperaturas de menos 30, por exemplo, sensação térmica de menos 35, isso é comum durante o inverno, e infelizmente a família estava sem carro. Carro aqui no Canadá, especialmente em cidades onde são muito frias, é uma estratégia para você realmente não ficar exposto ao frio. É algo que vai te trazer conforto, longe de ser um luxo. É um ponto muito importante para você colocar no seu planejamento. E qual que está sendo a realidade hoje dessa família? Eles quase não saem de casa porque eles não possuem carro, eles dependem de amigos que têm carro para irem ao supermercado, porque eles não moram próximo do ponto de ônibus e mesmo se for depender do transporte público, vai ser uma vida muito difícil. Então tudo isso poderia ter sido evitado se eles tivessem um outro planejamento do Brasil. Aí fui olhar a história de vida deles. E a história é impressionante, como ela sempre se repete. A pessoa lá no Brasil achou que chegando aqui no Canadá, com visto de estudos, a vida seria diferente. Aqui no Canadá, hoje em dia, né, há um limite de horas que o estudante pode trabalhar. E ele não pode trabalhar sequer o mínimo de horas que caracteriza um trabalho de tempo integral. Sabe esse trabalho que você tem aí no Brasil, que você trabalha 8 horas, que você consegue ganhar um salário integral? Não, o estudante não pode fazer isso. Ou seja, o seu orçamento ele fica muito limitado. E isso influencia no quê? Na sua qualidade de vida, no seu orçamento familiar. Pior ainda é a questão do cônjuge, que o cônjuge não pode trabalhar.
Ou seja, o estudante já está com um orçamento limitado, o cônjuge ele não pode trabalhar e você não tem reservas financeiras o suficiente para você conseguir se manter no país. Como que você vai ter qualidade de vida desse jeito? Então podem parecer detalhes bobos, às vezes quando você está no Brasil você pensa, ah não, quando eu chegar lá no Canadá tudo se resolve. Quando eu chegar no Canadá, não, lá é outra vida, lá a gente dá um jeito. E se dá um jeito é perigoso demais, porque você pode estar colocando a sua família numa situação muito delicada aqui no país, que vai realmente ser uma realidade, talvez, até pior do que a realidade que você tinha no Brasil. Então é isso que você precisa tomar cuidado em termos de planejamento. Quem não se planeja no Brasil, infelizmente, vai ter uma vida com muita dificuldade aqui no Canadá. E esse é um dos principais pontos que a gente acaba abordando ali na comunidade da Jornada do Imigrante, que é o planejamento estratégico. Não basta você chegar aqui no Canadá, mas você realmente tem que saber qual que é a realidade do país e como que você e a sua família, com o perfil de vocês, a prioridade de vocês, as expectativas de vocês, conseguem se encaixar da melhor forma possível dentro da realidade do Canadá. Então, planejamento é um dos pilares ali da nossa comunidade da Jornada do Imigrante, para você não passar dificuldade aqui no Canadá, para você conseguir colher o que o Canadá tem de melhor. Então lembre-se sempre, planejamento precisa ser a base dessa sua mudança aqui para o Canadá. E é por isso que muita gente acaba falando que sair do Brasil é burrice. Às vezes foi um ponto de falha no seu planejamento, que fez com que você não tivesse uma vida com mais qualidade no exterior. Às vezes o fato de achar que chegar no Canadá seria o suficiente é justamente o ponto de falha. Então não é que seja burrice você sair do Brasil, não é que seja burrice você chegar no Canadá, mas sim você não se planejar, porque isso pode colocar a sua família em uma situação muito difícil aqui no país. Então o planejamento é o que realmente pode fazer com que você consiga colher tudo que hoje existe somente no seu campo dos sonhos, somente na sua expectativa. E até um ponto que muita gente acaba falando, que se você mudar para outro país, você vai estar começando do zero. Eu já acredito que isso não é uma verdade, porque nós temos uma bagagem muito grande no Brasil. Nós tivemos toda a nossa qualificação profissional, nós temos todo o nosso estudo, nós temos a nossa experiência de vida, todas as lições que nós aprendemos antes de chegar aqui. E tudo isso é extremamente importante para a vida que nós vamos construir em outro país. Então, tudo que você viveu até então é importante para você construir essa nova vida em outro lugar, para você recomeçar. Mas isso não significa que você vai recomeçar do zero, exceto se você quiser. Então, por isso que o planejamento é extremamente importante. Então, esse recomeçar do zero é extremamente frustrante e é o que faz com que muitas pessoas olhem essa vida no exterior com olhares ruins. Só que se você souber aproveitar toda a sua bagagem de vida a seu favor, pode ser que isso realmente seja o que te ajude a ter uma vida ainda melhor no exterior. Então, realmente, morar em outro país, morar no Canadá principalmente, não é para todo mundo. Eu até fiz um vídeo falando apenas sobre isso, que morar aqui no país não é para todos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo, que tem pontos importantes para você e para sua família refletirem antes de você tomarem a decisão dessa mudança para outro país. E um dos pontos que eu acabo sempre falando com o pessoal ali da comunidade da Jornada do Imigrante é: analise as suas prioridades. Qual que é a sua prioridade hoje em dia? Qual que é a sua expectativa em relação à vida no exterior, à vida aqui no Canadá? E qual que é o seu nível de disposição? Essas três questões combinadas podem te trazer muitas respostas. Então pense muito bem, qual que é a sua expectativa em relação ao Canadá? Será que de fato a minha expectativa ela coincide com a realidade? Quais são as minhas prioridades? Será que essas minhas prioridades elas serão atendidas com essa mudança para o Canadá? E qual é o meu nível de disposição? Até que ponto eu estou disposto a fazer esse ponto dar certo? O que eu não faria? E o que eu faria?
para fazer realmente esse plano Canadá ser a realidade da minha família. Então não é apenas pensar nas oportunidades que o Canadá ele pode abrir para você, mas também pensar nos desafios e sacrifícios que você teria que se colocar para que esse plano desse certo. Só que essas duas coisas, elas precisam estar combinadas em um planejamento e não apenas você arrumar suas malas, comprar uma passagem, chegar no país e achar que tudo vai dar certo. Porque chegar no Canadá apenas não é sinônimo de que a sua vida vai melhorar. E eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos inúmeros conteúdos sobre a vida no Canadá. Então não se esqueça de você clicar aqui embaixo para ver os vídeos que eu estou recomendando para você. São vídeos importantes para essa sua jornada de imigração. E eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, tem um botão aqui embaixo, clique nele, é gratuito, vai estar ajudando o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Igualmente, se você der o seu like, deixa o seu like, já convida as pessoas a darem o like também, porque é assim que o YouTube acaba entregando o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. E se você quer nos ajudar com isso, já compartilha esse vídeo nos grupos que você participa sobre a vida no Canadá, já manda aí no WhatsApp, manda no Telegram, manda para todo mundo esse vídeo, porque você vai estar ajudando a nossa mensagem a ser compartilhada com mais e mais pessoas para que elas realmente se planejem para chegar aqui no Canadá. Morar em outro país não é uma aventura, e sim é uma mudança de vida. Isso não vai apenas afetar a sua família, mas toda a história da sua geração. Por isso que você precisa de um planejamento estratégico, para então você colher mais qualidade de vida aqui no Canadá. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!